Que regra Deus nos deu para glorificá-lo? Ou seja, onde podemos encontrar a orientação para viver para Deus e nos alegrar nele? Se essa pergunta te deixou curioso, assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua vida. Eu sou o Tairones Oliveira e esse é o canal Evangelho e Música. E no vídeo de hoje a gente vai continuar estudando o breve catecismo de Westminster. E se você ainda não sabe o que é o breve catecismo, clica num link aqui que vai estar aparecendo no card e assiste o vídeo lá, que tenho certeza que você vai entender um pouco melhor. Nesse vídeo a gente vai estar dando uma contextualização a respeito desse assunto. E a questão número 2 do breve catecismo de Westminster, irmãos, ela fala de forma um pouco mais extensa e a gente apresentou ela de forma resumida no início do vídeo. E a pergunta é a seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Que regra Deus nos deu para nos dirigir na maneira de glorificá-lo e nos satisfazer nele? Que regra Deus nos deu para nos dirigir na maneira de glorificá-lo e nos satisfazer nele? E a resposta do breve catecismo de Westminster é: a palavra de Deus, que se acha nas escrituras do Velho e do Novo Testamento, ela é a nossa única regra de fé. Regra essa que serve para nos dirigir de maneira que possamos glorificar a Deus e nos satisfazer nele. E o breve catecismo, irmãos, ele vai trazer várias referências, como a gente aprendeu lá no vídeo anterior, para embasar essa resposta. E eu separei algumas aqui para a gente ler junto, e uma delas está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 8, versículos 19 e 20. Isaías 8, versículo 19 e 20, diz assim a palavra do Senhor. Põe comigo. Estou lendo aqui na Bíblia NVI, tá bom? Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam: à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Quando a gente lê esse texto, a gente vê que Deus falando pela boca do profeta Isaías com relação ao povo viverem e guardarem os mandamentos do Senhor, a viverem em temor ao Senhor. E isso aqui Deus está falando para o povo de Israel, seu povo escolhido ali no Antigo Testamento. E aqui Deus está orientando ao seu povo, dizendo assim: quando as pessoas da sociedade ao seu redor orientarem vocês, indicarem para que vocês procurem médiuns, assim como a gente tem hoje várias religiões, pessoas que consultam médiuns, espíritos, pessoas que vão em busca dos mortos para encontrarem orientação, para encontrarem consolo, vocês devem responder que somente a lei e os mandamentos do Senhor, que somente a palavra do Senhor, a lei que se encontra lá na revelação do Senhor para Moisés, é o lugar onde a gente pode encontrar orientação, é onde a gente temos a nossa regra de fé e de prática. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós, não só para o povo de Israel, mas que pode ser aplicado para nós hoje. Então, se eles não falassem conforme esta palavra, jamais teriam a luz de Deus. Isso me lembra muito quando o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E essa palavra é luz para o nosso caminho. A gente avança mais um pouco para uma referência lá no Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo número 1, a gente vai ler os versículos de 1 a 4. Os versos 1 até o 4. Diz assim a palavra de Deus: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo.
ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. O que Lucas está fazendo aqui? Ele está escrevendo um prefácio no início do livro, do evangelho que ele escreveu. E nesse prefácio ele começa a nos informar a respeito de que muitas pessoas, que vieram anteriormente a eles tinham se dedicado já a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre eles. O que Lucas está dizendo aqui é que as Escrituras, o Antigo Testamento, a lei do Senhor, é um relato de fatos, de algo verídico. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, não é baseada na imaginação humana, não. Ela é baseada em fatos que foram reais, que se cumpriram entre o povo. E foram essas pessoas que transmitiram para nós esses relatos, e elas foram também testemunhas oculares e servos da palavra. E aí ele diz que ele mesmo também se dedicou a isso, a investigar cuidadosamente os acontecimentos, a escrever um relato todo ordenado, para que Teófilo, a pessoa que ia receber inicialmente esse seu livro, tivesse a certeza, a convicção das coisas que foram ensinadas. Então a palavra de Deus, ela é uma regra de fé para trazer também convicção. Ela é também um lugar onde se provoca, onde se traz para aquele que está lendo, para aquele que está meditando, fé. Eu lembro de um texto bíblico que nos diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você está precisando ter fé no seu coração, você precisa ouvir, meditar e ler a palavra de Deus. A gente avança mais um pouco, irmãos, lá para o fim do Evangelho de Lucas, no capítulo número 24, a gente vai ler a partir do versículo 25 até o 27, que diz assim a palavra de Deus. Lucas 24, 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo os que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Esse relato aqui é a respeito do encontro de Jesus com seus discípulos ali no caminho de Emaús, quando ele ressuscita após 3 dias em que ele estava morto. E ele se encontra com esses discípulos e os seus discípulos não reconhecem sobre ele. E ele começa a perguntar sobre o que eles estavam comentando e por que eles estavam abatidos. E os discípulos explicam ao mestre que a Jesus, vendo que ele era um viajante, começa a explicar a eles a respeito de Jesus, que era um grande líder, um grande profeta, que eles esperavam que ele seria a redenção de Israel, mas que ele acabou morrendo. E aí Jesus confronta a incredulidade deles, dizendo: como é que vocês custam tanto a entender? Vocês não sabiam que o Cristo devia padecer todas estas coisas para entrar na sua glória? E aí o texto bíblico nos diz que o próprio Jesus, começando de Moisés e a partir dos livros de todos os profetas, começou a explicar a respeito do que constava a respeito dele nas Escrituras. Então as Escrituras é a nossa única regra de fé e prática, porque também ela aponta para Jesus. Ela é uma profecia, uma promessa a respeito daquilo que Jesus é e de como ele é o centro de todas as coisas. A gente avança mais um pouquinho e agora, caminhando para o fim, a gente vai lá para o final do livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20. João, capítulo número 20, versículo 30 e 31. Escuta só o que o evangelista vai estar falando aqui. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. João aqui agora está fazendo uma espécie de pós-fácil, já no fim do seu livro. Ele está dizendo que Jesus realizou muitos outros milagres na presença dos seus discípulos que não constam aqui registrados na Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia, os evangelhos, não têm um compromisso de trazer para as pessoas exatamente tudo o que Jesus fez, mas sim um compilado das coisas mais importantes,
para que as pessoas que leiam isso creiam que Jesus é o ungido, o Filho de Deus, o Cristo, como diz João aqui, e que crendo tenham vida em seu nome. Então, a palavra de Deus ela tem uma função muito importante na vida do cristão e deveria ter na vida de todo e qualquer ser humano, de você que está aqui me assistindo esse vídeo. Ela é para trazer vida para você, para te dar fé, para que você creia em Jesus e que, crendo nele, encontre a verdadeira vida em seu nome. Para a gente finalizar, eu gostaria de citar uma última referência, e agora a gente vai para as cartas do apóstolo Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 15 até o 17, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 ao 17, o apóstolo Paulo vai nos falar o seguinte, na verdade ele vai dizer a Timóteo o seguinte: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo está aqui fazendo a mesma coisa que Lucas e João estavam fazendo nos seus evangelhos, explicando que a Escritura é útil, que a Escritura é importante para trazer ensino, para trazer repreensão, correção, instrução e para preparar o homem de Deus para que ele seja apto para toda a obra do Senhor. Porque as sagradas letras, como diz aqui o apóstolo Paulo, são capazes de tornar alguém sábio. Se você quer encontrar a verdadeira sabedoria, você precisa conhecer as sagradas Escrituras. Louvado seja Deus. Então, se esse vídeo te abençoou, tem te abençoado de alguma forma, eu queria pedir para você dar o seu like, se inscrever no canal aqui embaixo e deixar os seus comentários também aqui embaixo, falando como que a Bíblia tem sido a sua única regra de fé e de prática. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua atenção e orando sempre para que você seja cheio do Espírito Santo. Amém.